Audio Jungle. Eu tenho, já vi de corpo e alma, eu tenho o termo certo é um dragão, né? um extraterreno que me orienta, desde pequena. Mas eu nunca expus ele. Eu já vi, pessoas viram comigo, porque esse negócio de cuidar para não voar na batatinha. Aí eu falei, não, tu viu? Então, sabe, então, esse ser que Deus pequeno me acompanha, que quando eu tinha uma idade ele se mostrou, eu, a minha cunhada, o meu irmão e uma pessoa viram. Nós vimos ele. Nós vimos e depois já temos uma gravação dele e depois a gente consegue se comunicar. Então, essa orientação toda, ela vem do sentido de vocês estão puxando mais para o animal do que para o racional. Se tu perguntar para mim o que é que eu sou, querido, eu sou uma guria de recado mais que isso. É ego. E eles não permitem. Se tu faz qualquer coisa errada, tu leva um puxão de orelha. Sabe, eles fazem tu reciclar, eles fazem... Para mim falar isso aqui, meu amado, eu passei muitas experiências. Eu também, quando era nova, fui muito arrogante como vidente. Que é? Pumba, botava a ferida da pessoa. Mas eu era nova, e eles vieram me trabalhando. E eles vieram me mostrando até chegar a um ponto que eu não sou mais nada, seguria de recado. Agora, quem me lapida a educação é o João. O conteúdo, eles, a educação é o João. Porque, às vezes, eu mando todo mundo para um lugar e faço um gesto que o João fica só assim. Então, a educação é o João, o conteúdo são eles. Mas eu sei que eles existem porque eu os vi, eles se comunicam, eles criam situações para que nós tenhamos certeza da presença dele. Não é só... não. E outra coisa, a pessoa que tem um mínimo de elo verdadeiramente com o sobrenatural, ela não tem religião, ela não tem parâmetros racionais. Ela vai trabalhar dentro de um parâmetro mais amplo, de uma visão mais ampla. Pode ter capacidades, todos nós temos. Tem gente que é vidente, outros são sensitivos. Nossa, tem tarólogos, numerólogos muito bons, cartomantes, são pessoas que têm sensibilidade, mas esporádica, precisa de uma ferramenta. Mas tem gente muito boa que eu conheço. Só que eles não trabalham... Quando eu me limito a uma forma, quando eu sou a Rosa vidente, eu já entro no processo racional. Então, eu limito a minha genética, porque a minha genética vem deles. A de outros paranormais pode vir de outros. Outras raças. Outras raças. Por que eles se comunicam com certas pessoas e não? Porque a genética, a minha genética se manteve ligada a eles dentro de algum tipo de princípios. Não sei se eu me expressei. Sim. Eu fiquei curioso para saber mais sobre essa relação com, podemos chamar ele de dragão? Quer ir para o dragão e depois a gente vai para lá? Vamos. Porque assim, essas referências... O que aconteceu com o nosso passado? Por que olha, está tudo dito lá na China, o que tem dentro do Tibete, sabe? O que está por trás disso aí? São os dragões são os grandes mestres, e aí a ficção levou para os mestres da magia, né? Que a magia, na verdade, é o sobrenatural, onde a coisa acontece, as energias, são os grandes mestres. Muita gente se comunica porque com eles, só que eles se colocam como, não, eu sou um preto velho. Eu sou um cacique, sabe? Eles usam a forma e o nome que precisar para dar o recado. Eles não importa qual... Quer dizer, se a pessoa conseguir se manter, né, sem ego, sem querer conduzir pela sua razão o processo, né, porque esse é o problema. O problema é quando a gente quer tomar conta. Não, é meu, eu vou fazer assim. Não. A hora que você deixa fluir, você vai entrando mais. Porque você permite que eles vão dando informação. Então, a hora que muita gente incorpora, né, ou, na verdade, é uma telepatia com eles, né,
ajuda as pessoas, mas acham que é um preto velho, que é uma, sabe, que é um outro espírito, né? Em várias religiões. Né? Então, eles estão orientando os paranormais porque tem a telepatia. O que é o paranormal? Eles têm as capacidades. Tem, né, João? Nem todos têm a telepatia. Outros têm outros processos, né? E isso é puramente herança hereditário. Não tem nada de especial assim de, nossa, escolhido, sabe? Não, nós estamos no mesmo barco. Nós somos iguais. Né? A nossa soma que vai fazer a evolução. Né? Não é, esse é melhor. Não, esse comanda. Esse é o problema. A hora que alguém quer impor a sua história. E os dragões, voltando, são reais, carne e osso, estão aqui embaixo da terra. Né? Por isso que demonizaram, sabe? Junto com outras espécies. Né? Tudo isso existe. Os híbridos que a gente fala, né? As sereias, o pé grande, o lobisomem, né? São os guardiões dos portais, né? Das entradas subterrâneas. Senão, tá todo mundo Mas tem louco, naves né? que já viram, pessoas que já viram naves entrar no mar, entendeu? Tem, isso já foi provado. Quantos relatos? Mas essas são as mesmas espécies, por exemplo, essa espécie dos Greys que vieram tem a mesma ligação que essa espécie de dentro da Terra ou não? Aí Não, tá tudo é a mesma ligado. coisa? É porque tem umas experiências que não deu certo, meu filho. Sabe? A receitinha não bateu bem. Sabe? A receita é assim. Dependendo da espécie que eles pegaram, não casou, não teve a sintonia do DNA com eles. Então, resultou dos dragões, resultou O pé dos grande, híbridos, as pé sereias. grande. São várias raças que foram fazendo as experiências. E Né? até chegar a nós. Nós somos o Melhor resultado. o melhor resultado. Né? E que não usamos da melhor parte da nossa... A gente fica brigando razão e emoção, razão e emoção. A gente fica numa dimensão, que é essa que a gente vive, né? Que todo mundo, a psicologia, a terapia devia ser obrigatória para todo mundo, sabe? Não, Né? psicologia. Para poder entender, organizar as emoções, né? Para você poder, com o conhecimento racional, deixar fluir a sua paranormalidade. E o que a gente faz? Vamos pegar Tesla. Porra, o cara trouxe tudo. Era para nós estar vivendo um mundo com as naves espaciais, energia limpa, sabe? Tá tudo. O conhecimento tá aqui, não tem mais. Como é que é a nave espacial? Olha as coisas, tá tudo aqui. Mas o que a gente faz com essas pessoas, né? Com os paranormais? A gente mata, acaba com eles, esconde o conhecimento. Eu queria que vocês pontuassem, que a gente falou em off, e talvez misturou o que a gente falou em off com o que a gente está falando no ao vivo aqui. Mas em que momento que eles começaram a associar o dragão com o demônio? Sim. E aí falar, né? Porque o debaixo da terra relacionar com o inferno, é bem interessante das esse... religiões atuais. Esses 2000 anos não é nada de história, sabe? É conveniente, quer dizer, eu vou trabalhar de acordo com o que convém. Essas religiões que estão aí não existiam. Fora, claro, aí veio o catolicismo, né, veio todas essas religiões, mas não existiam. E se vivia muito bem no sobrenatural. Eram outras, as bruxas, que eram o nome das paranormais na época, que curavam, que ajudavam, que diziam, né? Ou, por exemplo, até lá nos judeus, os profetas eram uma linhagem genética, né? Porque eles tinham no DNA a paranormalidade que conseguia fazer a previsão, porque tinham acesso ao intemporal, né? Então, e essa foi quando o rompimento foi isso, foi quando eles foram pegando as datas, isso tudo, o Natal, o solstício de ver, né? Eles foram juntando tudo, né? E criando um conhecimento, regras e coisas, foram tentando explicar tudo dentro dessa visão super limitada. Né? E aí, sim, o diabo virou chifre, o dragão solta fogo no inferno, né? E, na verdade, são seres que tem que olhar a outra cultura que conseguiu entender melhor. Lá, diz que os imperadores chineses eram dragões, né? Quer dizer, tinham o DNA deles e se comunicavam. Né? E assim, no Tibete,
Por favor, né? Dizer que o Tibete não tem um puta conhecimento, né? Então, o que eles fazem aquela meditação para sintonizar com o quê? Que voz eles querem escutar? Uhum.